A gente vai abrir para perguntas, intervenções, o que for, cada um com 4 minutos. Depois, quando acabarem as intervenções, a gente volta para a mesa para cada um fechar, tá? Aí é isso, então, a gente, para começar, já deixou o José começar, tá? Boa noite a todos e todas. É honrado aqui fazermos esse debate, que é um debate de história. Todo debate sobre história é um debate também sobre disputa ideológica e memória. Quando nós começamos aqui, os companheiros em especial do PSTU propuseram esse debate, nós de cara aceitamos, nós do PSOL, porque não podemos apagar da memória da população o que foi a ditadura militar brasileira. E essa ditadura militar brasileira não foi apenas uma ditadura que teve um palco de repressão para dentro, mas também foi referência, de repressão para as ditaduras da América Latina. E é nesse contexto que nós achamos que esse momento triste da história brasileira, essa página que não pode ser, que deve ser denunciada, tem 3 elementos que dão base à construção da ditadura no Brasil. Primeiro, um momento de Guerra Fria, na qual a disputa ideológica entre a União Soviética e os Estados Unidos justificavam ações de repressão do ponto de vista das ditaduras que vieram se construir, principalmente após a Guerra Fria e principalmente do ponto de vista da doutrina Truman. A lógica também de um governo de frente popular, que é um debate que nós vamos fazer ao final, de qual é a saída e o porquê a frente popular não é uma alternativa para os trabalhadores do ponto de vista político, ideológico, de ação. E o contexto, entrando aí no primeiro ponto do contexto da Guerra Fria, é importante colocar que a Guerra Fria, ela, iniciada pela doutrina Truman, ela, no Brasil, teve sua primeira consequência em colocar o Partido Comunista Brasileiro já em 47 na ilegalidade. Os argumentos para a cassação do então senador Luiz Carlos Prestes e dos 15 deputados que então eram do PCB na época, entendendo o PCB como uma frente política naquele período, já marcam a luta pela disputa ideológica, da qual a repressão sobre os trabalhadores naquele período seria muito grande. Isso estou falando no período anterior, de 15, 17, 16 anos antes do golpe de 64. Cabe destacar que o momento também desse período aí, que vai entre o pós-guerra até 64, até a metade da década de 60, é um período também de mobilizações e de revoluções a nível internacional. A Revolução Cubana acontece nesse período. Aconteceu em 59. Na Ásia, ao final da Guerra Fria, ao final da Segunda Guerra Mundial, os trabalhadores, os camponeses em especial, tomaram o poder na China. Então é um momento de bastante radicalidade política e ideológica. E nesse sentido, a ditadura militar no Brasil, ela ganhou alguns cenários, a princípio, de luta contra os comunistas, mas depois passou a ser de luta contra todos aqueles que pensavam diferente. Tanto é que, no primeiro momento, mesmo os apoiadores de primeira hora do golpe, como Ademar de Barros, como Carlos Lacerda, anos depois passaram, até o Márcio, o deputado Márcio na época, passaram a ser agentes contra o golpe que foi instalado em 64. E também tem um setor da disputa de opinião que nós fazemos hoje, é de que o golpe ele só veio endurecer em 68. É uma farsa, é um equívoco, porque em 64 a repressão já era dura também, porém era mais direcionada aos agentes dos movimentos sociais, às lideranças políticas de esquerda, aos sindicalistas que atuavam. Basta lembrar que Gregório Bezerra, que talvez foi ao lado de Marighella
uma das maiores expressões vivas da luta contra a ditadura, foi arrastado nas ruas de Recife no dia do golpe, né? No dia seguinte ao golpe, ele tinha um trabalho de liderança camponesa e foi arrastado pelas ruas de Recife, né? Então, para mostrar que não é o endurecimento do sistema foi aconteceu, mas o sistema já nasceu com claros viés de repressão e de endurecimento. Do ponto de vista da Frente Popular, né, que nós temos que debater para entender também o momento de hoje, é de se a alternativa e perspectiva de governos que atuam dos trabalhadores junto com os patrões, se essa alternativa nos serve. Do nosso ponto de vista, uma aliança entre trabalhadores e patrões só serve aos patrões do ponto de vista de um momento para frear as lutas que assim acontecem. Não que o governo de João Goulart fosse um governo com a hegemonia dos trabalhadores, mas o Partido Comunista Brasileiro, na época, se colocou como base do governo e não soube e não se armou politicamente para fazer o contraponto e, ao mesmo tempo, para as perspectivas de golpe que já vinham sendo desenhadas desde 61. Então, esse debate é importante até para fazermos o debate do que o PT representa hoje e da forma que a Frente Popular desarma os trabalhadores enquanto instrumento de organização da luta política, né? Se citarmos do Brasil, veremos que as radicalidades de 61, né, que já se sinalizavam, o golpe já vinha sendo desenhado há algum tempo, tentou-se inclusive ser ensaiado em 61, e não aconteceu porque houve radicalidade. Inclusive, podemos não gostar, como eu também tenho bastante diferenças com o trabalhismo, mas o Brizola teve um papel importante na denúncia política do golpe de 61, que poderia ter acontecido em 61, e os trabalhadores organizados ali preparados. Porém, no período que vai de 61 a 64, houve um processo de desarmação da luta política dos trabalhadores, e isso auxiliou, né, acabou por desarmar politicamente os trabalhadores. Um outro aspecto que nós temos que discutir, que é o da repressão da luta armada, era que se justificava, muito do que se justificou para acontecer o golpe, foi a possibilidade de uma luta armada no Brasil que ali se desenhava. Em 64 não tinha nenhum grupo armado. E a linha política oficial do Partido Comunista Brasileiro, do PCB, não era essa. Os movimentos armados começaram em 67, na qual teve como primeira iniciativa a guerrilha de Caparaó, da qual temos até, aqui no PSOL de São Gonçalo, temos orgulho de ter um companheiro, o Jacques Ornelas, que foi membro, participou da guerrilha de Caparaó, né, como primeiro movimento. O endurecimento político do sistema, e aí tem aí 67, vem aí um conjunto de atos institucionais, que à medida que o movimento de massas vai dando alternativa, você tem um conjunto de atos institucionais, da qual o de maior repercussão, de maior repressão é o AI-5, mas não foi o único. Tiveram um conjunto de 17 atos institucionais que atuaram visando diminuir as liberdades democráticas, né? Tirar o direito não só dos trabalhadores de se organizar, mas de qualquer opositor ao regime de se organizar. Então, o que nós temos? Temos a ida das guerrilhas, que alguns optaram por esse caminho, que há de se fazer um balanço histórico, não conseguiram atingir o seu objetivo, e também com uma leitura diferenciada do país naquele momento. O país não era um país com maioria rural, como a maior parte dos grupos guerrilheiros assim tinham. Era um país já urbanizado, né, com boa parte da sua concentração populacional nas cidades, na qual o foco guerrilheiro recrutava pessoas na cidade visando ir ao campo. Mas as táticas não conseguiram acontecer. Não conseguiram se desenvolver dessa forma e colocavam os companheiros, né, até valorosos, porque colocaram a sua vida à disposição por fora do movimento de massas e por fora da realidade viva dos trabalhadores, se isolando. Isso é importante para a gente fazer um debate, que é o seguinte: até que ponto nós temos que estar distantes
do movimento real de massas. Até que ponto as nossas ações políticas não podem ter que estar descoladas da realidade dos trabalhadores organizados? Esse é o debate que nós temos que fazer sobre a guerrilha, para entender ela enquanto método político e enquanto método de concepção de luta política numa ditadura. Do ponto de vista mais geral, a ditadura, aqueles que defendem a ditadura hoje, né, não utilizam nem o termo ditadura, não utilizam nem o termo golpe, utilizam o termo revolução, da qual nós temos que desmontar, porque revolução, Zé Luiz, He-Man, e a Verso Bunge, o Singer. Revolução é quando temos um setor de massas organizado, né, e de classe, que visa desmontar o Estado e de imediato o regime. A ditadura militar ela não foi isso. Ela não teve esse tipo de ação. Pelo contrário, ela era contra os trabalhadores organizados na sua ação. Desmontou a Liga Camponesa, reprimiu o sindicato, perseguiu a liderança política. Então não teve, né, nenhum tipo, não se pode chamar de uma revolução, como as revoluções reais que acontecem hoje no mundo árabe, que desmontam ditaduras de muito tempo, né, com ações de massa, com ações organizadas por amplos setores da população. Então é importante desmontar esse tipo de lógica e de discurso. Né? Na verdade foi um golpe civil-militar que atendia a interesse das elites nacionais e principalmente internacionais. As elites, do ponto de vista econômico, qual era a lógica da ditadura? Primeiro, manter o país longe de qualquer, entre aspas, perigo comunista. E subordinação direta ao capital internacional. Basta ver que foi no período da ditadura um dos maiores momentos onde a dívida externa aumentou. Tá? A dívida externa aumentou. Tá? E pautada no modelo, né, de endividamento externo, calcado também numa lógica de corrupção. Esses dias eu vi uma pessoa aqui de São Gonçalo, ele até entrou lá no meu post, lá no meu Facebook, lá na minha fanpage, um militar da reserva, dizendo o seguinte: ó, Josimar, na ditadura militar não tínhamos corrupção. Hoje o sistema civil, né, estamos aí vendo mensalão, vendo várias coisas. A resposta que eu dei para ele foi a seguinte: na ditadura militar, primeiro você não podia questionar, porque quem questionava perdia mandato, era caçado, era exilado, era morto, era perseguido, essa coisa toda. E segundo, algumas das obras faraônicas que a ditadura militar teve foram antros de corrupção e de ausência de modelo técnico para essa construção. Primeira delas, a Transamazônica. Alguém aqui conhece a cidade de Lábrea? Tá, já tem 7 minutos? Eu tenho? 7 minutos. Eu tenho 7 minutos ainda? Isso. Alguém conhece a cidade de Lábrea? É um vilarejo, hoje abandonado, quase uma cidade fantasma, no estado do Amazonas. Por quê? A ditadura militar criou 4.400 quilômetros de via que ligava de Recife, aliás, de João Pessoa a Lábrea, numa estrada que saiu devastando a floresta por inteiro. Com recursos, cada vez mais recursos e mais recursos, sendo investido por uma estrada que não atendeu, que não foi discutida socialmente e que só foi pautada do ponto de vista da corrupção, né? De desvio dos recursos públicos. A ponte Rio-Niterói, que hoje, se você dinamitá-la, você faz São Gonçalo, Niterói, Rio de Janeiro, Baixada, ficar parado, é também uma obra para a época faraônica que foi pautada no modelo rodoviário, porque a perspectiva não era você construir uma ponte para aumentar mais ainda a necessidade de ter uma via rodoviária. Mas a ditadura se fez atendendo às necessidades de expansão das grandes empresas automobilísticas a nível internacional.
falar de BR-101, né, que também pautou, né, a estrada, pautou também altos gastos, né, sem falar do milagre econômico, né, vamos fazer o Brasil crescer, mas crescer para quem? Né? E sem discutir que a ditadura militar também foi os governos que tiveram a maior destruição do meio ambiente. Não precisa ir longe. A BR-101 foi projetada sem grandes discussões com ambientalistas e com técnicos. Basta ver. Não precisamos ir longe. Andamos aqui 2, 3 quilômetros, que tem companheiro que vem andando dali da BR-101 para cá. Mas é responsável por parte da destruição dos mares daqui da nossa região. Isso sem falar do que acontece no Rio Grande do Sul ou Rio Grande do Norte. Também tivemos projetos de destruição do meio ambiente na época da ditadura, como eu citei aqui a Transamazônica, que é uma estrada que liga o nada a lugar nenhum. Projeto Jari, para citar a corrupção, tivemos também, todo mundo aqui conhece, quem tem mais de 30 anos, lembra da Sudan e da Sudene, né? Com a questão da indústria da seca. Né? Tivemos também uma cidade que um militar foi para lá para construir a cidade, para tentar pegar os trabalhadores de Serra Pelada, que se chama Curianópolis, né? Que é aberração de uma organização social e de destruição também do meio ambiente. Ou seja, mostra que a ditadura militar, ela, diferente de que alguns que hoje falam aí, a volta da ditadura militar, que do nosso ponto de vista não existe lastro social e não existe nem organização para isso, mas são argumentos equivocados, né? E equivocados porque não, além do ponto de vista da repressão, também tinha modelos que são contrários a uma lógica de meio ambiente sustentável, de uma dinâmica de transporte coletivo e solidário. Agora eu queria pegar a última parte, porque o meu tempo está acabando, para tratar da discussão se existe uma perspectiva de novo golpe ou não. Do nosso ponto de vista, não há uma perspectiva de novo golpe. Mas o que muito nos chama a atenção, até porque a Marcha para a Família número 2, que foi no dia 22 de setembro, foi um fiasco do Brasil inteiro. Né? Foi um fiasco. Em março eu falei o quê? Setembro, desculpa. Setembro é meu aniversário, talvez eu fiz alguma confusão. Mas em março, dia 22 de março do mês passado, foi um fiasco do Brasil inteiro, né? Que mostra que não há lastro para isso, né? Inclusive, os setores mais conservadores da sociedade batem cabeça, né, sobre como atuar no campo político. Mas o que muito nos espanta, e isso realmente é preocupante, é uma ascensão do conservadorismo na sociedade. É o aumento da homofobia, é as práticas do racismo cada vez mais presentes, né? É a lei antiterrorismo que vem de um governo que se diz de esquerda, que é do PT, né? A criminalização mais crescente dos movimentos sociais. Isso sim nos chama a atenção, né? Isso sim nos chama a atenção, porque isso são sintomas, né? A discussão sobre a redução da maioridade penal. Essas discussões são discussões que para nós caminham para uma sociedade cada vez mais conservadora. E isso nós temos que combater. Por quê? Porque não revelam e não ampliam para uma discussão, né, de liberdade política, de liberdade, né, democrática. Do mais, meu tempo já deve estar acabando. Eu queria terminar, né, dizendo que a ditadura terminou porque houve crise política, houve crise econômica, e da crise econômica houve crise política. E qual foi a crise política? Foram as mobilizações, os levantes de 74 do movimento estudantil, que, em consequência, eram antessala para as mobilizações que aconteceram no Brasil todo, de 78, 79, 80, que chegou a mobilização, a princípio,
pactuada pelas elites de um congresso farsante que elegeu Tancredo Neves em 85. Tancredo Neves, esse avô de hoje, de Aécio Neves, que em 1964 defendeu o golpe juntamente com os golpistas e com os militares. Fecho aqui minha fala, né, abrindo aí o debate, agradecendo a oportunidade e agradecendo a todos que estão aqui presentes para fazer o debate, visto que é um debate de memória e nós não podemos deixar com que a memória da ditadura militar seja passada em branco, porque muitos companheiros sangraram, deram suas vidas e foram perseguidos, e até hoje temos sequelas na nossa sociedade. Muito obrigado.